Boa noite. Estamos começando mais um programa O Livre, transmitido pela Band MT TV Cidade Verde. Eu hoje vou entrevistar João Carlos Vicente Ferreira, que foi secretário da Cultura, é jornalista e historiador. Vou ter o prazer da companhia da Maria Angélica Oliveira, jornalista do site O Livre, e de Eduardo Marrom, advogado e escritor. Só por enquanto. Depois eu te qualifico melhor. João Carlos, eu queria começar perguntando por que o Brasil dá tão pouco valor, Brasil de modo geral, à cultura. Bom, boa noite, agradeço o convite, é uma satisfação enorme estar aqui com vocês. E essa pergunta, ela é uma pergunta que muita gente se faz, as pessoas que se preocupam com a memória histórica brasileira. E o que acontece em Mato Grosso não é muito diferente do que acontece em todas as unidades da Federação, no Brasil todo. Eu acho que isso é uma questão de educação, uma questão de princípios que vem de muito tempo, né? Que as pessoas, elas, ao serem educadas, não apenas no lar, mas especialmente nas escolas, elas não tinham, dentro das salas de aula, o estímulo às questões voltadas à preservação do patrimônio, a questão da valorização das nossas etnias que formam, né, o nosso idioma, que complementam o português. Quer dizer, cultura, né, se aprende na escola. Deveria, assim. Mas não é. Aprender na escola, mas não é. Por exemplo, você fala índio até hoje e é índio, né? É assim que as pessoas compreendem. Não sabe que cada povo indígena tem o seu idioma específico, o seu tronco, a sua cultura, as suas crenças, né? Então, e aí vai. Questão do patrimônio arquitetônico, né? Nós temos uma tradição lusitana que nós tínhamos que nos orgulhar muito disso. Existem vários estados brasileiros que preservam um pouco mais a sua cultura. Deveria começar na escola. Deveria começar na escola. Maria Angélica. Tudo bem. João Carlos, a gente está se aproximando do aniversário de Cuiabá e no ano que vem, nossa capital vai completar 300 anos. O que você espera desse momento? No meu ponto de vista, os 300 anos de Cuiabá, eles teriam começado há 15, 20 anos atrás, a organização dessa comemoração, que é muito especial. Cuiabá tem uma importância para Mato Grosso, na questão geográfica, histórica, muito maior do que nós, mato-grossenses e brasileiros, podemos imaginar. Essa compleição do mapa do Brasil, o que nós temos hoje no mapa do Brasil, ele deve-se a Cuiabá, deve-se ao ouro cuiabano. Quando Cuiabá foi começado a ser ocupado pelos bandeirantes paulistas no início do século XVIII, tudo isso aqui era Espanha. Nós éramos território espanhol desde 1542, quando o primeiro europeu pisou em solo mato-grossense, que foi o Alvar Nunes Cabeça de Vaca, que ele veio para cá por possessão espanhola, que era Tratado de Tordesilhas, né? Essa região era eminentemente hispânica. Sabendo disso, os portugueses eles eram muito sagazes, muito conhecedores da geografia da América do Sul, sabia das potencialidades de riquezas minerais que tinha aqui nessa região, né? E eles começaram devagarinho, ocupar o território oeste do Brasil, mas que era pertencente à Espanha, e com isso começou a criar núcleos de colonização e criou o Utiposidetes, que é aquela situação jurídica na prática, de pertencimento. Passou a ser português. Então, essa é uma... brasileira, né? Exatamente. Essa é uma questão da importância de Cuiabá, porque de Cuiabá se criou Vila Bela, exatamente na fronteira entre o então Reino de Portugal e o Reino da Espanha, que é divisa com Bolívia hoje, e subiu. O Rio Guaporé passou a ser divisa natural.
subiu, Rondônia, toda essa região era Espanha, então o que pertencia à Espanha passou a ser, por direito de Portugal, a partir de 1750, com o Tratado de Madrid. Isso só aconteceu nessa... Só aconteceu nessa região. Eduardo Barros. Vamos dar um pulo de 300 anos. João Carlos Vicente veio do interior do Paraná. Nós, todos aqui da mesa, nenhum é cuiabano. Então veio do interior do Paraná, foi, no final das contas, nomeado secretário de Cultura. Augusto foi um dos melhores secretários de Cultura de Mato Grosso. 2004, 2008. Depois da fundação de Cultura. Eu tenho uma curiosidade grande com relação a esse seu período. Você recuperou as 3 joias da coroa de Cuiabá. A primeira, Igreja do Rosário São Benedito, que tem mais de 250 anos, tem 270, 280 anos. O Cine Teatro Cuiabá, que era coqueluche de 1950, 1960 em Cuiabá, e a Casa Barão de Melgaço, que foi erguida em 1775, 1777, pelos relatos que nós temos. Muito bem. Eu quero saber o seguinte, inicialmente, quando você integrou o governo Maggi, uma pessoa de fora, você de fora, botando a mão nas joias da coroa mais caras da cuiabania, você sentiu alguma hostilidade, algum estranhamento do pessoal mais tradicional de Cuiabá? Não. Pelo menos não que eu tenha sentido, né? Como nós tivemos como propósito maior a recuperação do patrimônio histórico, que naquela época estava de uma forma lastimável, sabe, Augusto? Era uma triste você andar pelas ruas e você ver os donos dos imóveis, pessoas, às vezes que tinha aquele imóvel há 100, 200 anos, não cuidando daquilo que ele tinha que estar cuidando, não apenas por ser um imóvel antigo, mas pelo próprio carinho que devia ter, porque era um imóvel de família, a tradição de Cuiabá, Mato Grossense, das famílias que fizeram essa cidade. Eu vi muito isso. Então, eu não vi uma certa hostilidade, ao contrário, porque eu passei, desde o primeiro momento, a ter como propósito maior a recuperação do patrimônio histórico. E nós não fizemos esse trabalho apenas em Cuiabá, nós fizemos esse trabalho em todas as cidades que precisava. Vila Bela. Como é que você arrumou dinheiro? Porque normalmente não há dinheiro, não há verba. Não, nós tivemos a felicidade de fazer muitas parcerias. Nós fizemos muitas parcerias com outras secretarias, parcerias privadas. Nós tivemos empresas que apostaram nesse propósito. A própria AMPA foi AMPA é? AMPA é a Associação Mato Grossense dos Produtores de Algodão, que na época eles se juntaram e conseguiram 1,5 milhão para recuperar o Palácio da Instrução, que é também um prédio histórico imponente, que está ali no centro da capital. Então, eu vi que existia um desejo das pessoas de que aquelas ações que nós determinamos se concretizassem. Eu vi isso na época e vejo até hoje. As pessoas ainda, algumas se lembram e falam, pô, que bom que essa ação ela foi... Não houve nenhum sentimento hostil. A única coisa que foi ruim é que não houve um prosseguimento naquele trabalho, né? Não houve, de recuperação, porque existia um plano. Nós fizemos um programa. Não foi uma coisa assim pontual, fazer isso, não. Foi interrompido. Um programa que não houve. E que se tivesse ido para frente, com certeza a cidade teria ganho com isso. O senhor pode dar mais alguns exemplos de onde houve essa descontinuidade de obras? Primeira coisa, chama-se, que você tem que ter, especialmente em prédios públicos, são as chamadas obras de conservação. Porque você pega essa sala que pinta, deixa bonitinha, tá? E você não vai varrer direito, você não vai tirar teia de aranha, você não vai, aparece um buraquinho, você não vai tapar, tem uma goteira, você não vai consertar. Dali um certo tempo, isso está em estado, né, deplorável. Então, em algumas situações isso aconteceu, né? É lamentável, mas aconteceu. E com relação às outras intervenções, nós fizemos um trabalho de buscar
de certa forma, fazer com que as pessoas entendessem, compreendessem o que é o tombamento. Porque quando você fala tombamento, muita gente não entende ainda o que Acha que é. vai tombar mesmo. Vai tombar, tá? Agora é o governo que vai dar dinheiro, o governo... Não é assim. O tombamento é o reconhecimento oficial, né, do governo municipal, estadual ou federal, que aquele prédio público ou particular, ele representa para o local a sua história e deve ser... Não pode ser Não descaracterizado. deve ser descaracterizado, deve ser perpetuado. Agora, eu vou continuar. Bom, estamos às margens dos 300 anos Certo. de Cuiabá. Cuiabá vai fazer 300 anos em 19, né? Sim. Quando é que vai ser? 19. Foi em 1719. Isso. Agora é 2019. 19, o Instituto Histórico que você presidiu vai fazer 100 anos, isso vai ser um grande aniversário. Com certeza. Eu quero te perguntar o seguinte, você fez o maior programa de incentivo à leitura em Mato Grosso. Certo. Fez a maior feira de literatura que se fez em Mato Grosso, que foram 2 edições da Literamérica. Eu queria que você explicasse para a pessoa que está em casa e de repente não teve oportunidade de ir na Literamérica o que foi, o tamanho da Literamérica e, sobretudo, por que é que nós não conseguimos implementar de 2 em 2, de 3 em 3 anos, uma outra organização de fomento como foi a Literamérica. Aconteceu uma vez só. Não, 2 edições. 2 edições. 2 edições. Bom, então, 2 respostas. Uma sobre a Literamérica e o porquê não da continuidade. Eu vou começar pela segunda. Nós não continuamos com a Literamérica por absolutamente falta de interesse, naquele momento, do governo do Estado. Entende? Lamentavelmente, o governo reconheceu que era um evento da maior importância. Governo Silval, depois do Marcos. Não. Ainda no final do Marcos. Marcos. Porque depois que eu fui entender, nós tivemos 2005, 2006, em 2007, e aí a gente estava com tudo organizado, né? Agenda internacional feita, vários países já confirmando presença, e olha, em uma reunião de secretariado, eu ouvi o seguinte: não vai ter Literamérica e não vai ter a festa do turismo, que era a festa dos estados, enfim, a festa do Pantanal, Festa Internacional do Pantanal. Por quê? Porque não tem recurso. Na verdade, era para ter a festa do Pantanal, não teve, e ela foi penalizada em função da Literamérica. Mas, no fundo, eu fui compreender isso depois de uns 2, 3 anos, ouvindo alguma coisa aqui, outra ali, de que o que aconteceu, na verdade, foi que aquilo era tão grande, cresceu tanto, e era tão importante, tão bom para o governo, mas que alguns colegas secretários boicotaram. Ficarem enciumados. Dá uma noção do tamanho da eu queria literatura. também perguntar Sim, o seguinte, Eduardo, como esse programa é exibido em vários estados do Brasil, praticamente todos, me diga resumidamente o que era o evento. O evento começou era na sua essência. Exatamente. O evento ele começou com um propósito de ser uma feira do livro, porque nós tínhamos ideia de que era importante ter uma feira do livro aqui em Cuiabá, enfim. Mas depois, em janeiro de 2005, eu fiz uma viagem para alguns países da América do Sul. Nós fomos numa comitiva, que era o Estradeiro, que o governo do estado fez, acho que com 50 veículos, era uma comitiva. E eu participei, nós fomos para a Bolívia, cortamos toda a Bolívia, Peru, descemos para o Pacífico, Chile e voltamos por outro caminho, enfim. E nessa viagem, eu conheci muitos escritores, logicamente, são países onde a cultura ela está à flor da pele de todo mundo ali, é uma loucura a Bolívia. Quem não conhece a Bolívia tem que conhecer a Bolívia, porque essa coisa de falar, a Bolívia é o país mais pobre da América do Sul. Pode ser que seja em termos financeiros, pessoas, PIB, tá, mas culturalmente é um dos mais ricos, né?
Então, vendo tudo isso, então vamos agregar um propósito maior, porque Cuiabá é o centro geodésico da América do Sul. Isso foi medido pela Comissão Rondon em 1906 ainda, e falou, então vamos trazer essa questão de fazer com que Cuiabá vá reverberar, né, aqui no centro geodésico da América do Sul, toda essa cultura, e vamos buscar unir os países da América do Sul com o Brasil, coisa que nós sempre estivemos de costas. Representantes de todos os países. Exatamente. Então nós tivemos essa ideia, né? E aqui eu quero fazer uma referência de que quem coordenou essa parte toda de infraestrutura foi a Cristina, que é a minha esposa. Coincidentemente. Ela é uma profissional e ela foi escolhida para fazer isso aí e deu certo, uma maravilha. Moral da história, Augusto. Eu fui para Brasília convidar os países, todos eles estiveram presentes. Absolutamente, nós somos 13 países com o Brasil. Todos vieram. Todos vieram, todos. Nós tivemos 8 embaixadores presentes na abertura da edição de 2005, a edição de 2006 foram mais até. Foi um momento em que Mato Grosso, em nenhum outro momento da história, teve tantos embaixadores juntos, no mesmo espaço, no mesmo período. E representantes dos países. E os representantes. A feira, ela tinha centenas de boxes e de editoras do Brasil inteiro. As mais importantes editoras estavam aqui. E todos os países vieram com editoras também. Todos os países vieram com autores. Todos eles, absolutamente todos, trouxeram autores dos seus países. Vieram lançar livros aqui. A Venezuela trouxe naquela época um caminhão cheio de livros, só para distribuir Vitor Hugo para todo mundo. E públicos. Bom, eu vou só fazer uma Sim. pausa, nós vamos continuar no assunto, Claro. mas eu queria lembrar a frase do Tom Jobim, né? Fazer sucesso no Brasil é ofensa pessoal. Né? Então isso confirma a frase. Vamos agora por um ligeiro intervalo, voltando já já para a segunda parte da entrevista com João Carlos Vicente Ferreira, ex-secretário da Cultura de Mato Grosso. Até já.